tudo bem? Então, hoje eu tenho uma notícia nova a dar, uma notícia muito boa. Deus me curou de mais uma coisa. Eu tive já 8 doenças, foram 8 doenças, eu já testemunhei aqui sobre isso. E o Senhor me curou de cada uma dessas doenças, e o Senhor, ele simplesmente tocou em minhas veias sanguíneas e o Senhor me curou. E recentemente eu descobri que eu estava tendo uma alergia a alimentos que continham ovo. E assim, eu sou uma menina que come muitas coisas que contém ovo. Por exemplo, vai comer um pão. São coisas assim, a maioria das coisas que a gente come normalmente tem ovo, né? Eu tava ficando um pouco triste porque eu gosto muito deste alimento. Mas eu tava orando, e minha mãe também tava orando muito em relação a isso. Minha mãe, ela estava orando ao Senhor, e quando foi no sábado, eu acho que foi sábado para domingo, ela começou a falar comigo: filha, você não precisa mais se preocupar, você pode começar a comer coisas com ovo, porque o Senhor já te curou. Eu tenho certeza e tenho fé, porque eu orei, e eu falei: mãe, é verdade, então. E então eu comecei a comer coisas com ovo. E então, de domingo pra hoje, quinta-feira, né, eu tenho comido muitas coisas com ovo. Tipo, eu tô comendo realmente coisas com ovo, gente. E quando eu tava comendo, quando eu tava comendo coisa com ovo, tava ficando com alergia, assim, ficando vermelho aqui. Tava ficando vermelho, assim, em algumas regiões, assim, do meu corpo. Essa parte aqui do braço, tava ficando vermelho. Mas depois, assim, desse dia que minha mãe falou aquilo, né, que minha mãe, ela orou, e eu também tava orando, o Senhor, ele não permitiu mais eu ter alergia. O Senhor, ele também falou comigo, o Senhor falou comigo na palavra dele, no Salmo 27, no Salmo 105, que eu vou ler aqui com vocês, pra gente, vamos meditar um pouquinho nessa palavra, porque Deus, ele é muito bom, gente. E, tipo assim, gente, eu fui curada, mais uma vez, gente, Deus é muito bom, glória a Deus por isso. Tipo, eu tava com alergia a ovo, pra mim era uma coisa, caramba, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu preciso comer coisas tipo tem ovo. Parar de comer ele ia ser algo um pouco difícil, né? Eu já tava evitando, comecei a parar de comer realmente ovo e tava comendo só algumas coisinhas assim, só pra não deixar de comer, né? Mas ainda assim tava dando alergia. Eu tava tendo que tomar, gente, medicamento forte. Tipo assim, eu tava tomando prednisolona. Só o Histamin, tipo, o Histamin, que é um medicamento que também alivia a alergia, tava funcionando. Mas depois, se eu comesse de novo, ia dar alergia de novo. Então, o prednisolona tá aqui é mais forte, era o que tava servindo pra essa alergia que eu tava tendo. Mas eu parei de tomar prednisolona, o Senhor usou a minha mãe pra falar comigo e o Senhor me curou. O Senhor tocou em minhas veias sanguíneas e o Senhor falou comigo ontem e hoje sobre isso, sobre a cura, sobre que o Senhor me curou, e eu vou aqui compartilhar com vocês a palavra que o Senhor falou comigo. Então, se você estiver com a sua Bíblia, você também abre. Em Salmo 105, diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou, ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários, e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas, e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou, e enxames de moscas e piolhos invadiram o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva.
e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra, e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra, e fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele enviou codornizes, e saciou-os com pão do céu. Ele fendeu a rocha, e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão, fez o seu povo sair cheio de júbilo, e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Deus é muito bom. Deus é perfeito. E a gente vê aqui a grandeza do Senhor. Que quando o Senhor ele promete, ele cumpre. O Senhor ele cuida daqueles que buscam a ele. O Senhor cuida daqueles que entendem que dependem dele. O Senhor cuida daqueles que realmente vão até ele e dizem: Senhor, eu preciso do Senhor e sei que só o Senhor pode me ajudar, que só o Senhor, que eu dependo de ti, Senhor. O Senhor ele fala aqui sobre a bondade dele, sobre o amor dele por cada um de nós. O povo de Israel, eles eram peregrinos na terra. Eles eram poucos, sabe? Mas Deus repreendia reis para que eles nem sequer ousassem maltratar os filhos dele. Então, Deus ele é fiel. Deus ele é bom. E Deus ele cuida. Deus ele é perfeito. E aqui a gente vê a grandeza do Senhor. O Senhor usou os seus servos. O Senhor ele foi fiel aos seus servos. A promessa que ele fez a Abraão se cumpriu e se cumpre até os dias de hoje. Então a promessa que ele fez para mim e para você se cumprirá. E a gente só tem que confiar nele. Como eu disse no início do vídeo, hoje eu tive 8 doenças. E, bem, eu já tenho um vídeo também, assim, no meu perfil aqui, que fala sobre essas doenças, né? Que o Senhor me curou, assim, de cada uma delas. Mas eu já fui curada da intolerância à lactose, da H. pylori, da taquicardia, da depressão, da ansiedade, do meu joelho esquerdo, porque eu tinha uma dor muito forte no meu joelho esquerdo. Mas Deus uma vez também usou a minha mãe para orar em meu joelho, e eu sei que o Senhor, naquele momento, ele tocou no meu joelho e a dor simplesmente cessou e nunca mais eu tive essa dor. E glória a Deus por isso. Eu contei aqui, e também eu já tive pneumonia, e eu estava tendo alergia a um medicamento para tratar essa pneumonia, mas graças ao Espírito Santo de Deus o Senhor me curou, e o Senhor permitiu eu tomar o medicamento sem ter alergia nenhuma mais, e o Senhor me curou da pneumonia também. E Deus ele é fiel, Deus ele é bom, e sabe, a gente vê o amor de Deus. Então, Deus ele fez isso na minha vida. Deus também pode fazer coisas grandes na sua vida. Deus ele é santo, ele é glorioso, ele é majestoso. Nada é impossível para o Senhor. Pode ser uma causa, uma situação, talvez às vezes pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação complicada, uma situação assim que você não vê solução. Mas sabe que para Deus nada é impossível. Se você vai até o Senhor e ora ao Senhor e fala assim: eu sei que eu preciso do Senhor e dependo de ti, o Senhor ele ouve o seu clamor. Como diz aqui no versículo 3, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, porque aqueles que buscam o Senhor têm a certeza de que Ele está cuidando deles, têm a certeza que o Senhor cumprirá as promessas dele, das promessas que estão escritas em sua palavra, na palavra do Senhor. Então o Senhor ele é soberano, Ele é bom e Ele é perfeito, e é sobre a gente confiar nele. E eu estou aqui testemunhando dessa cura e glorificando ao Senhor mais uma vez por essa cura. Deus ele é muito, muito, muito bom, e a única coisa que eu tenho que fazer é exaltá-lo eternamente, e vocês também, que viemos todos nós exaltar e glorificar o Senhor, porque isso é só mais um testemunho, mais uma coisa que o Senhor fez para a glória de Deus. E eu sei que da mesma maneira que Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua, na vida dos seus familiares, em qualquer área da sua vida. Mas busque ao Senhor, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez, entregando o único Filho dele, por amor a nós, para morrer em uma cruz, em nosso lugar. Mas Ele ressuscitou e vive hoje com a gente, e podemos hoje glorificar o nome do Senhor. E quem nos cura é Cristo Jesus. Quem nos sara, quem nos liberta, quem nos salva é Jesus. Comece a buscar o Senhor e viva as coisas extraordinárias que o Senhor tem para você. O Senhor é perfeito, Ele é grande, e somente nele você encontrará verdadeira alegria. Deus te abençoe e fiquem com Deus. Jesus te ama muito.